Modelagem 2D, o passo a passo que você precisa para fazer qualquer outro desenho. Acompanhe! Eu estava na dúvida no início de fazer um desses dois desenhos, mas eu escolhi esse daí que eu achei mais fofinho. Eu já imprimi dois tamanhos diferentes. Eu sempre faço isso que na hora do bolo eu vejo qual vai ser. Agora eu tenho que dividir esse cabelo aí, tá vendo? Como se fosse só a cabeça dele. Depois, ó, corta tudo direitinho, porque nós vamos precisar para poder cortar a nossa pasta americana. Agora vamos dividir a cabeça do restante. Com a pasta americana, cor de pele, ou a cor que você desejar, eu estou usando uma cor de pele da Arcolo, que eu gosto dessa cor. Se eu quiser mais morena, eu coloco marrom na cor de pele. Aí se eu quiser mais escuro, eu boto o marrom chocolate da Mix junto com o da Arcolo na cor de pele. Eu vou fazendo essa mistura até a cor que eu quero. Coloco o nosso molde em cima para poder cortar exatamente do mesmo tamanho. Essa pasta não pode ser muito fininha não, hein? Sempre passo o dedo para tirar alguma rebarba que fica. Essa pasta americana eu não coloquei CMC, tá? Foi normal, sem CMC. Agora eu venho com uma esteca que você tiver, eu marco aonde que vai ser os olhos que eu vou retirar. Marco aonde que é a boca, marco aonde que é o nariz e os olhos eu retiro com bisturi. Porque se for com aquela esteca de plástico, não corta direito. Então compra um bisturi para facilitar a sua vida. Eu não aperto essa bordinha não, tá? Eu só tô dando uma ajeitada na pasta americana, mas eu não posso apertar a bordinha. Por quê? Depois a gente vai colocar uma outra pasta aí dentro. Sempre dou essa marcação da orelhinha dele para deixar um pouquinho mais profundo. Dou uma leve marcação aonde que vai ser a boca, porque a boca eu vou pintar, mas mesmo assim eu dou uma leve marcação. Só confiro ali se é onde que vai estar o nariz. Eu já gosto de colocar uma pastinha a mais. Coloco pequenininho para ficar fofinho, fiz tipo uma coxinha, umedeci a nossa pasta e colei ela dali. Sempre passando a esteca devagar para não ficar muito marcado. Faço o buraco da narina, para depois até que a gente vai pintar um pouquinho dentro, para poder parecer que é mais profundo, mas eu grudo bem, tá vendo? Agora essa parte é importante. A pasta americana da cor de pele não pode ficar muito fina, porque na hora que eu coloco o branco, tem que ficar bem mais profundo do que a cor de pele. Porque eu ainda vou colocar uma pasta marrom dos olhos, então ela tem que ficar bem mais profunda. Eu vou tentar aproximar. Olha, dá pra perceber que tá mais grossinha aquela pasta ali, ó. Na hora que eu coloco a pasta branca, eu umedeci um pouquinho a pasta por dentro da cor de pele pra poder grudar esse branco. Olha, vou ajeitando e deixando bem mais profundo. Já tinha colocado esse olho de cá, então eu coloco uma pasta marronzinha. Então, a cor branca, a cor marrom e o preto, tudo tem que ficar abaixo da cor de pele, que senão fica feia a sua modelagem, fica com o olho esbugalhado. Então, sempre pensa nesse detalhe, eu acho que fica muito mais bonito quando fica mais profundo. Essa parte da cor a branca, a marrom e a preta, você pode colocar um pouquinho de CMC para não ficar muito molenga na hora de você ficar apertando aí. Coloquei então a pasta marrom, um pouquinho de preto para fazer a bolinha, dou uma ajeitada para ele não ficar estrábico. Eu passei CMC na cor preta para colocar na parte de cima dos olhos. Tipo assim, não é o cílio, mas eu gosto de fazer essa linha pretinha para depois pintar os cílios com pincel. Olha, dou uma ajeitada, colo, já tinha umedecido com um pincelzinho com água. Cuidado para não molhar muito, para não ficar escorregando e sujando a sua pasta. Coloquei também no outros olhos. Você pode deixar essa pontinha pra fora que eu deixei, ou não. No primeiro eu não tinha deixado não, essa pontinha de fora. Um pouquinho mais arrebitadinha, mas você que sabe. Na hora de pintar, peguei corante marrom da Inerografia e com um pouquinho de preto e fui escurecendo tanto na parte de cima, que se você perceber no desenho é pintado, e também em volta da bolinha marrom, para dar um destaque maior. Então vai devagarzinho para não sujar a parte branca.
Também com um pouquinho desse marrom com preto, fazendo essa bordinha de baixo um pouco e fazendo os cílios. Embora os cílios deles é preto, então eu misturo mais preto do que marrom, pra poder aparecer mais. Gente, é tão fininho e delicado que depois na foto fica aparecendo. Se você colocar muito forte, aí fica feio, que não é a proposta do desenho. Misturei um pouquinho de vermelho, cor de pele e um pouquinho de marrom, só para ele não ficar com a boca muito vermelhada. Eu pintei a primeira, ficou, tá vendo, até vermelhinho, vai clarear um pouco e depois, agora não, que eu vou esperar na hora de colocar no bolo, eu vou vir com um pouquinho de marrom dando uma leve escurecida, para não ficar tão rosinha assim. Foi assim que eu fiz no primeiro desenho. Coloquei o desenho em cima só para dar uma marcação onde que seria a sobrancelha. Então fui fio a fio fazendo. Primeiro eu misturo marrom com preto de leve e faço os fiozinhos. Se eu ver que vai cair mesmo, que não precisa pintar, eu venho com alguns fios pretos para poder dar uma escurecida a mais. Toma cuidado para não ficar uma mancha. Então faz alguns fios, espera secar e depois faz outros para ficar fio, para ficar bonitinho. No desenho tem uma parte do marrom que é meio alaranjada, meio amarelo assim. Eu peguei um pouquinho de amarelo com laranja e dei uma pintadinha também para ficar da mesma cor. Então eu vou sempre acentuando. Pego uma bolinha branca para dar esse brilhinho dos olhos. Passo um pouquinho de água aonde que eu vou colar o cabelo. Eu misturei preto com marrom para ficar bem um marrom escuro, quase preto. Para não ficar totalmente preto, que também, ai meu Deus, tingir de preto só Jesus. Mas a cor dele eu achei que era um pouquinho mais preto do que marrom, mas ficou essa corzinha que vocês estão vendo. E vou colocando tipo uma coxinha com a pontinha muito fininha, um a um. Vai olhando o desenho e vai colando e marcando. Vai olhando o desenho e vai seguindo as marcações conforme o desenho. Eu coloquei essa primeira camadinha tentando chegar ao máximo ali do volume dele, das pontinhas que eu estou vendo. Mas no final eu acrescentei até um pouco a mais, que eu achei que faltou em alguns pontos. E aí mesmo no desenho que eu boto a primeira camada, eu venho em alguns detalhes do meio ali e coloco mais uma camada para ficar mais alto. Tá vendo? Faltou um pouquinho de pontinhas ali perto dos olhos, na parte de baixo ali, que chegou mais próxima. E ele tem um topetinho a mais do lado direito. Ó, eu vim bem de leve agora com aerógrafo, cor de pele com vermelho e uma gota de marrom. E vou dando uma rosadinha na bochecha dele. Gente, tem que ser com muito cuidado, porque pro outro dia essa cor pode escurecer mais. Então eu faço mais claro, tipo no outro dia de entregar na hora do cliente. Se faltar, eu venho pintando novamente, porque se você pinta demais, pode escurecer e estragar seu desenho. Então eu dei uma pinturinha ali bem de leve, é que no celular a cor não ficou tão legal, mas na próxima eu vou tentar fazer com a câmera para vocês verem melhor, porque meu telefone muda a cor, não sei porquê, gente. Pra parte de baixo, eu gosto de botar um fundo preto primeiro, para depois fazer a colagem da roupinha e do pescoço. Até porque o pescoço é fininho e ia ficar onde, né? Então, eu coloco um fundinho sempre mais fino do que o rosto e fui cortando. Vocês podem cortar, gente, o papel para poder servir como molde, sem problema nenhum. Coloquei a primeira camadinha de roupa, mas tinha uma roupinha, uma blusa azul escuro no meio dele. Então, eu colei uma blusinha azul e fui colocando a primeira camada de vermelho. Olha, você percebe que eu fiz a marcação e agora eu vou dar uma segunda camada do vermelho. Ó, coloquei a parte mais gordinha para ficar mais bonito. Ó, coloquei essa parte de baixo. E agora eu vou colocar a parte de cima. Eu gosto de deixar de volumes assim, para poder ficar mais bonito. Tá vendo que a parte de baixo vai ficando um degradê de volumes? Eu pensei que estava filmando na hora que eu pintei de escuro as linhas para ficar mais profundo, mas não estava gravando. Eu só vim com aerógrafo, pintei um pouquinho ali,
para poder ficar mais profundo. Olhei o desenho, vi que tinha uma mancha no pescoço dele escura, pintei também de escuro. Tento fazer o máximo que eu estou vendo no desenho, gente. Peguei corante preto e fiz umas linhas para poder acentuar ainda mais. Peguei um corante branco, manchei para dar aquele brilho que eu estou vendo no desenho também. Manchei um pouquinho de branco na roupa dele. E olha que lindo que ficou. Para você tirar, eu venho com bisturi, vou devagarzinho passando, olha, que fica fácil para você colocar no seu bolo. A roupa, a mesma coisa. Fica lindo modelagem assim. Se você curtiu, segue a gente, compartilha nosso vídeo, que toda semana eu tô trazendo dicas e ideias para vocês. E amanhã tem mais pra gente terminar esse bolo, hein? Vamos cobrir o bolo e terminar os detalhes de pintura e tudo mais. Então amanhã tem mais vídeo para vocês.